Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre a Revolução Industrial, o momento histórico em que surgem fábricas e indústrias e acelera a produção. Para você compreender a Revolução Industrial, você precisa compreender 4 conceitos. O primeiro é o de artesanato, o segundo é o de sistema doméstico, o terceiro é o de manufatura e o quarto é o de maquinofatura. O primeiro conceito é o conceito de artesanato, muito utilizado na Idade Média, onde o artesão tinha o conhecimento de todo o processo, desde o momento da busca e da compra da matéria-prima, passando pela produção e a venda. Ele tinha, o artesão, o contato com os clientes que compravam do próprio fabricante. No século XV e XVI vai surgir o chamado sistema doméstico, onde um empresário vai passar a vender a matéria-prima, vai entregar para o artesão que vai se comprometer a produzir e após a produção o empresário vai vender. O artesão ainda tem o controle sobre a sua produção, entretanto ele já não consegue mais comprar a matéria-prima e nem ter o contato com os clientes. Há aí um intermediário que é chamado de empresário. No século XVII vai surgir o conceito de manufatura, onde várias pessoas vão se reunir em um local para a produção. É aí que surge o conceito de patrão. O patrão vai fiscalizar o trabalho e essas pessoas têm hora para fazer o seu trabalho e deve ter um ritmo, uma velocidade para produzir. E por fim, o quarto conceito é o de maquinofatura. A maquinofatura tem o mesmo preceito, o mesmo jeito da manufatura. A diferença é que agora, utilizando máquinas, ainda existe um ambiente em que várias pessoas estão trabalhando, mas agora utilizando máquinas. É com a maquinofatura que surge aí a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem início na Inglaterra e diversos fatores favoreceram para isso. O primeiro é a Revolução Inglesa, o momento em que muda-se a monarquia da Inglaterra, passa-se de monarquia absolutista para monarquia parlamentarista, tema de uma aula anterior. Também os cercamentos. Os cercamentos foi o momento em que ingleses começaram a cercar as áreas comuns, as áreas em que os servos utilizavam para a sua produção. Os ingleses passaram a cercar para a criação de ovelhas, obrigando o servo a sair de suas terras, sair da zona rural e ir para as cidades. Outro ponto extremamente importante aí é o desenvolvimento da marinha mercante da Inglaterra. As embarcações inglesas foram muito favorecidas pelas monarquias parlamentares. Assim surgem as primeiras máquinas. Em 1785 surge o tear mecânico. Em 1787 é inventado o barco a vapor. Já em 1825 surgem as primeiras ferrovias e ainda nesse século XVIII surge também os telégrafos. Essa nova sociedade surge com novas classes sociais. As principais são a burguesia e o proletariado. A burguesia diz de todos os empresários, donos de indústrias e aqueles que mexem com as finanças. O proletariado eram os trabalhadores, os operários e todos aqueles que trabalhavam nas indústrias. A Revolução Industrial aí vai ter vários pontos positivos, por exemplo, a rapidez da produção. Os produtos são produzidos com maior velocidade, a maior facilidade na aquisição dos produtos, porque os produtos tendem a baixar um pouquinho o preço. E também a velocidade da circulação de produtos e pessoas. A invenção do navio a vapor e do trem vai facilitar este transporte. Entretanto, nem tudo foram flores, tá? A Revolução Industrial também teve pontos negativos. Por exemplo, os danos ambientais. O carvão mineral, que era a principal fonte de energia utilizada na Revolução Industrial, era altamente poluente. Também as condições de higiene não eram adequadas. Mas o principal ponto negativo foi para o proletariado. Foi para o trabalhador. O trabalhador se viu em péssimas condições de trabalho. Eles não tinham nenhuma espécie de direito, férias, aposentadoria. Eles trabalhavam aí por volta de 14 a 16 horas por dia. Também sofriam com dores intensas por causa das suas repetições aí no serviço fabril. Um dos filmes que retrata essa exploração é o filme famoso Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Ele retrata aí toda a exploração
exploração, todo o sofrimento que o proletariado estava sentindo. Ele coloca aí a questão da revolução das máquinas, as máquinas aí fazendo todo o serviço, mas coloca também aí o sofrimento do operário por movimentos repetitivos, também as bases psicológicas das explorações. Os salários eram baixos, fazendo com que o homem não conseguisse prover a sua família, obrigando também mulheres e crianças a trabalharem nas fábricas. Elas tinham aí o mesmo período de trabalho que os homens e recebiam 1/3 do salário dos homens. E ainda na Inglaterra foi instituída a chamada Lei da Vadiagem, que instituía que qualquer pessoa pego na rua pedindo esmola ou qualquer outra atitude seria preso. Portanto, o trabalhador ou trabalhava para ganhar pouco nas péssimas condições ou acabava sendo preso. É nesse contexto que vai surgir as primeiras resistências do proletariado contra a exploração do trabalho. Surgem aí as primeiras classes operárias que se juntam aí para lutar contra a exploração. Um dos primeiros grupos feitos na Inglaterra que nós temos conhecimento são os chamados ludistas. Os ludistas eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Eles acreditavam que a sua situação de exploração era causada pelas máquinas e, portanto, eles se juntavam para quebrar as máquinas de fábrica em fábrica. Após o movimento ludista vão surgir vários sindicatos que vão se reunir contra a exploração do trabalhador. Entre eles também nós temos o movimento cartista. O movimento cartista vem porque eles enviam uma carta ao parlamento exigindo direitos. Os proletariados querem participar da política. Entre os direitos que eles querem é o sufrágio universal do homem, que todos os homens tenham direito a voto, o que na época não era permitido. A luta dos sindicatos vai surgir algum efeito, os trabalhadores vão conseguir aí redução da jornada de trabalho, vão conseguir alguns direitos e também vai surgir aí pensadores intelectuais que vão se manifestar contra a exploração burguesa. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Valeu!